Senhor Jesus. Estamos contentes aqui em Santa Rita, Paraíba. E dessa vez não pôde a conferência ser realizada dentro do auditório da igreja em João Pessoa, por causa da reforma. E a graça chegou a Santa Rita. Amém. E nós estamos muito alegres de encontrar esse ambiente tão maravilhoso, um ambiente de amor, um ambiente de busca, de vida, do Espírito, e isso nos motiva, a continuar falando a palavra de Deus. E eu queria dizer para vocês que ainda precisamos ter uma noção completa do que seja o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é muito mais do que aquilo que nós achamos que é. O Evangelho de Deus é tão grandioso, é tão poderoso, é tão magnífico, que Paulo, ele, por causa da revelação que ele teve sobre o Evangelho de Cristo, ele considerou tudo que ele valorizava antes como refúgio. Imagine o valor que tem, a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, como o Evangelho. E o Evangelho não é meramente uma somatória de doutrinas a respeito da salvação do homem, mas o Evangelho é com respeito a uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa viva, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso tudo está descrito no livro de Romanos, logo nos primeiros versículos do capítulo 1. Portanto, irmãos, eu espero, com um pouquinho de vocês, com um pouquinho de palavra, vocês consigam ver aquilo que Paulo, pelo menos vislumbrar um pouco aquilo que Paulo viu com relação ao Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, irmãos, é tão maravilhoso que vocês sabem que Paulo foi encarregado para pregar aos gentios. Mas ele era do meio dos judeus e era um judeu, era zeloso pela tradição do judaísmo, pela tradição dos seus pais, não é isso? Mas ele não lhe deu essa porção de pregar o Evangelho aos judeus, mas Deus lhe encarregou pregar o Evangelho para os gentios. Mas ele viu a grandeza desse Evangelho, ele não se conteve, ele precisava, de alguma forma, fazer com que os seus patrícios, os judeus, pudessem ver um pouquinho só o tamanho, a grandeza desse Evangelho. Por isso, irmãos, nós, quando lemos no final da sua segunda viagem, o irmão Dong sempre questiona, vocês se lembram disso? Por que no final da viagem ele teve de subir a Jerusalém? Vocês se lembram dessa história? Eu acho que isso está em Atos 18, é isso? Atos 18. Na verdade, não é o tema central do que eu quero falar, mas eu preciso apontar isso para vocês, para mostrar a grandeza do Evangelho, aquele que estava no coração de Paulo. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, já é o finalzinho da segunda viagem. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Quer dizer, Paulo, no entender do irmão Dong, Paulo não precisava ir até Jerusalém. Se o Senhor não lhe encarregou pregar o Evangelho aos judeus, e sim aos gentios, para que ele foi para Jerusalém? Ficou uma dúvida aqui para nós. E na terceira viagem, ele, por causa dessa influência
da segunda vinda ter subido a Jerusalém, provavelmente, veja bem, eu estou inferindo, provavelmente seja para passar uma festa dos judeus lá em Jerusalém. Mas ele queria muito que os seus patrícios, as pessoas com que ele conviveu antes, pudessem conhecer um pouquinho desse evangelho, das maravilhas desse evangelho. Para mim, ele não estava se contendo. Ele viu uma oportunidade, que em Jerusalém havia fome, havia muitos pobres em Jerusalém e na Judeia. Ele viu uma oportunidade de levantar uma oferta entre as igrejas dos gentios, a partir da Galácia, uma província romana da Galácia, depois também na Macedônia e também em Acaia, para poder levantar essa oferta e ajudar materialmente e financeiramente os pobres de Jerusalém. Mas isso apenas era um pretexto para que ele, de alguma forma, pudesse retribuir aos judeus de onde, na verdade, saiu Cristo, de onde descende a Cristo na carne. E Paulo, na sua terceira viagem, ele ficou um bom tempo em Éfeso. Vocês conhecem a história, certo? Em Éfeso, e lá em Éfeso, ele, no final da sua estadia em Éfeso, ele então escreveu para as igrejas da Galácia, Macedônia e Acaia, para que eles pudessem levantar essa oferta e não fazer coleta quando ele for. Vocês se lembram dessa recomendação de Paulo. E Paulo, ele ainda não havia decidido que ele iria pessoalmente a Jerusalém. Tá? Isso está em 1 Coríntios 16. Quero mostrar essa história para vocês. Eu vou dizer por que eu estou falando isso. Ao conhecer as circunstâncias pelas quais Paulo escreveu o livro de Romanos, vocês vão, daqui para frente, estudar Romanos ou ler Romanos com a outra ótica. Senão, o livro de Romanos é reconhecidamente o quinto evangelho. Nós conhecemos que o livro de Romanos é um livro sobre o evangelho, quem sabe mais ainda próximo a nós, porque é o evangelho a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Os 4 primeiros evangelhos são a respeito da biografia de Jesus Cristo até a sua morte e ressurreição. Mas Romanos começa a partir da sua morte e ressurreição e tem tudo a ver conosco, porque hoje ele está como Espírito que habita dentro de nós. Amém. Então esse é o livro de Romanos, é o 5º evangelho. Todavia, se você não conhecer as circunstâncias, motivos pelos quais Paulo escreveu o livro de Romanos fica para você apenas um livro teológico, que fala um pouco da condenação do homem, fala um pouco da justificação de Deus pela fé, fala um pouco da santificação, reconciliação, não é isso? E depois entram os 3 capítulos 9, 10, 11, que ele fala do seu encargo pelos judeus, e vem a partir de 12, fala da vida da igreja, o único lugar para os crentes crescerem e produzir a vontade de Deus. E no final, capítulo 16, é saudações aos cristãos lá em Roma. Então, eu queria só dar uma pincelada para vocês entenderem as razões pelas quais Paulo escreveu aos romanos. Bom, então ele não havia decidido ainda, mas ele tinha uma preocupação muito grande pelos judeus. Aqui está em 1 Coríntios 16, versículos de 1 a 3. 1 a 4. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for.
Na conferência, na instância, essa última conferência, eu usei o versículo 2 para dizer que a nossa maneira de ofertar, fazer ofertas na igreja, né, precisa ser melhorada, precisa ser corrigida. E muitas vezes nós ofertamos aquilo, nós não nos preparamos para ofertar e ofertamos aquilo que, uma nota que nós achamos no bolso, ou algumas notas. Mas aqui fala que precisa, em casa, separar, né, de parte. Então, é bom, irmãos, nós temos em casa, colocar no nosso coração, fazer uma proposta diante do Senhor, uma oferta, uma quantidade. E essa oferta a gente já separa em casa. Quando vier para trazer oferta para a igreja, para o Senhor, nós já trazemos o quê? Aquilo que nós separamos. Tá? E isso é mais de acordo com a Bíblia. Tá? Então vamos corrigir um pouco a nossa oferta. Daqui para frente, em casa mesmo, você ore ao Senhor, peça para o Senhor, né, fazer uma proposta no coração que o Senhor aprove e você separe já em casa, não separe aqui, mas separe em casa, já traga a sua oferta, isso vai ser aceitável diante do Senhor. Isso é uma palavra parentética. Aí o versículo 3, e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes, quer dizer, aquelas pessoas que vocês aprovarem para levar essas ofertas para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Quer dizer, Paulo não tinha decidido que ia levar essa oferta pessoalmente. Eles, né, separaram um grupo de pessoas para levar essa oferta a Jerusalém. Todavia, quando chegou em Atos 19, dá uma olhada, isso, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios ainda em Éfeso, está na terceira viagem, estou falando de terceira viagem. E quando chega em Atos 19, Paulo já tinha tomado a decisão de ir. Atos 19, versículo 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Quer dizer, Paulo, ele tinha planejado levar as ofertas para Jerusalém e no final, antes dele sair de Éfeso, ele tomou a decisão de não só mandar pessoas para entregar as ofertas, mas ele iria pessoalmente, porque o encargo que ele tinha, né, de levar o Evangelho de Deus também para os seus patrícios, era tão grande, né? Irmão Dong até fala que ele forçou muito. Mas, irmãos, eu quero olhar para outra ótica. Nessa outra ótica, irmãos, é para valorizar o Evangelho de Deus. Amém. Nós precisamos ver por que Paulo fez essa loucura. Essa loucura é por causa do Evangelho de Deus, da grandeza, da magnitude, né, do Evangelho de Deus e do valor que o Evangelho de Deus tem. É uma pena que os judeus estivessem, né, desprezando. Muito bom. Então, quando chega... e o objetivo dele ir para Jerusalém era, depois de Jerusalém, ele queria passar para Roma. E por que ele queria ir para Roma? Porque ele queria abrir novos campos. Porque Paulo já é a terceira viagem que ele trabalha na Galácia, na província da Galácia, na Ásia Menor, pouco mais ao sul, e depois na Macedônia e Acaia. Então, o campo de trabalho dele está circunscrito nessas províncias. Mas ele precisava abrir novos campos para ele pregar o Evangelho. Então ele queria primeiro ter oportunidade de chegar em Jerusalém, levar ofertas e, quem sabe, ter a oportunidade de pregar o Evangelho de Deus para os judeus e depois de lá ele ir para Roma e de Roma ir para a Espanha. Ele queria abrir novos campos a partir da Espanha, na Europa. Tá? Então capítulo
Aí Romanos 15, vamos dar uma olhada em Romanos 15. Romanos 15, 22. A partir do 22. Por quê? Não, perdão. Perdão, eu estou lendo o 1 Coríntios, por isso que eu estava achando estranho. Romanos 12, a partir de 22. Romanos 15, perdão. Romanos 15, a partir de 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, entenderam o que eu falei? Na Galácia, na Ásia, na Macedônia e Acaia. Então ele estava só dando voltas ali, ele queria abrir novos campos, né? E desejando há muito visitar-vos quem? Visitar Roma. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, para a Espanha. Vocês me encaminhem, né, de Roma, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, que é levantar essa oferta para ajudar os pobres de Jerusalém, não é isso? Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Irmãos, esse é o princípio que Paulo tinha. Se os gentios desfrutam dos benefícios espirituais que eram primeiramente oferecidos para os judeus, e os judeus rejeitaram e foram para os gentios, então nada mais justo do que os gentios também pudessem contribuir com uma oferta de materiais, riquezas materiais. Vocês estão entendendo esse princípio que está no coração de Paulo, né? Depois, vocês vão entender pouco a pouco o livro de Romanos. Se eu não explicar, vocês não iriam entender isso aí. Bom, onde eu estou? 28 agora. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Esse é o pano de fundo de Paulo escrever aos Romanos. Paulo estava hesitando. O que eu faço? Eu quero ir para Jerusalém. Por que eu quero ir para Jerusalém? Porque, eu vou então mostrar para vocês Romanos 9, aí vocês vão entender melhor. Romanos 9. Por que ele queria ir para Jerusalém? Eu não estou dizendo aqui que eu aprovo, tá? Que eu aprovo a sua ida. Irmão Dong não gostou que ele tivesse ido. Mas, irmãos, eu quero mostrar para vocês o que ardia no seu coração, tá? Capítulo 9 de Romanos, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Esse é o problema. Ele queimava dentro dele esse desespero de fazer os judeus conhecerem o Evangelho de Deus. Não é possível. Uma coisa tão grandiosa que Deus preparou para o homem, e os judeus desprezam, e estão esperando o Messias. Messias já veio. Versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema
separado de Cristo, eu não recomendo ninguém fazer isso, né? Por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Veja a que ponto ele chega, né? Ele, por amor dos seus compatriotas, ele queria até mesmo ele ser separado de Cristo, né? Versículo 4, aí que vocês vão entender. São israelitas, pertence-lhes a filiação. Pertence a eles, sabia? E também a glória, as alianças. A legislação aqui é a promulgação da lei. A lei foi promulgada no meio deles, certo? O culto aqui são os serviços, todos os serviços sacerdotais, né? E as promessas foram dadas a eles. Deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo, segundo a carne. Mas ele não fica só no segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Ele quer dizer o seguinte: eu estive nesse meio. Eu fui um dos mais zelosos da lei. Eu estudei aos pés do mestre Gamaliel, levava a sério o serviço a Deus, a lei de Deus. Eu era zeloso pela tradição dos meus pais, não é? E eu fazia o que eles fazem hoje. Só que um dia, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. E eu ganhei a revelação de Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo me trouxe a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Estou falando isso de Filipenses 3. E essa excelência do conhecimento me fez jogar fora tudo aquilo que tinha de maior valor para mim. Eu considero tudo aquilo como refúgio. Agora, aquilo que era lucro, considero como perda. Por causa da sublimidade ou da excelência ou superioridade do conhecimento de Jesus Cristo. Paulo era do meio deles. Ele queria que eles conhecessem isso. Mas eles não têm, né? Capítulo 10, Romanos. Versículos 1 e 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles têm zelo. No final do ano passado, eu fui com os cooperadores visitar Israel. Irmãos, realmente impressiona você ver um grupo de judeus ortodoxos, com aquela vestimenta toda, barba, não é isso? Quipá, e vestimenta preta, e eles gastam um tempão durante o dia deles, diante de um púlpito. Cada um deles tinha uma mesa assim, e com a Torá aberta, e estão ali estudando a lei, ó. Estudando, não sei se orando e lendo, né? Assim, todo mundo, assim, um monte de gente, um monte de judeus ortodoxos. Eles estão separados do mundo, isolados do mundo, longe dos prazeres do mundo, do pecado. Eles estão ali, o quê? Se esmerando em conhecer a lei e tentar praticar a lei. O que eles estão buscando? Eles sabem, ou eles acham que sabem, que fazendo assim, eles serão um dia justificados pelas obras da lei. Achando que, vivendo uma vida de rigor ascético, longe das coisas do mundo, eles estarão ali estudando a Bíblia, estudando a Escritura, eles seriam um dia justificados por Deus, pelas obras da lei, pela prática da lei. E Paulo, depois que conhecia Cristo, ele disse que pela lei ninguém é justificado.
Ninguém é justificado pelas obras da lei. Paulo fala, eles estão perdendo tempo. Eles têm zelo. O Evangelho de Deus precisa chegar a eles. É esse desespero, irmãos. Porque o Evangelho de Deus é muito maior do que você pensa. Eu quero fazer isso queimar no seu coração também. Não com o encargo de ir para Israel pregar para os judeus, mas para você pregar para o seu vizinho. O Evangelho de Deus, Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Vocês leram esse versículo. Você vai falar, por quê? Por que primeiro do judeu? Porque primeiro é deles. A prioridade eram eles. Né? A preferência era deles. Porque o patriarca era deles. As promessas foram dadas para eles. Né? As alianças foram feitas com esse povo. Irmãos, Deus deu preferência para eles. Mas esse povo não recebeu o Evangelho. E recaiu a nós. Então, quando Paulo escreveu Romanos, irmãos, ele escreveu com esse espírito. Agora o livro de Romanos vai abrir para vocês. Abrir para vocês. E quem eram os receptores da carta de Romanos? Ora, Paulo nunca foi para Roma depois da conversão para pregar o Evangelho. E quem são os que creram em Roma? Quem? Hein? Pois é, então. Mas quem são esses aí que Paulo escreve para eles? Não sabe, né? Sabe quem era, que era Roma naquela época? A Roma era o centro do mundo, centro do império, é ou não é? Debaixo do Império Romano, Roma era centro. É como os Estados Unidos de hoje. Nos Estados Unidos de hoje, irmãos, eu vou 2 vezes por ano lá, cuidar dos irmãos, e principalmente cuido dos irmãos que migraram para lá. Do Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru. Todo mundo vai para os Estados Unidos, quer fazer vida lá, quer ganhar dinheiro lá. Não é isso? É o mundo, é o sonho americano. Não é? Até o meu guarda-costas foi operador de câmera, né? Levei a última vez para os Estados Unidos e ficou fascinado com os Estados Unidos, não é isso? Hein? Principalmente na área dele de vídeo, de áudio. Ai, que coisa! Tudo é barato aqui, tudo é maravilhoso, né? E qualquer carro ali é um carrão. E a gente paga o dobro aqui, né? Por causa do imposto. E, irmão, lá tudo é sonho americano. E todo mundo quer ir para lá. Irmãos, quem são os integrantes da igreja em Roma? São pessoas que Paulo pregou o evangelho, cooperou em todas as suas andanças, e depois eles foram para Roma. Começando por quem? Começando pelo casal aquele Priscila. Porque a primeira irmã que menciona em Romanos 16 é a Febe. Mas a Febe, ele estava recomendando que os irmãos de Roma recebessem a ela. E o primeiro casal que menciona de Roma é aquele Priscila. Dá uma olhada em Romanos 16. E aquele Priscila eram judeus. E onde Paulo encontrou eles? Você conhece a história? Em Corinto. Paulo, lembra que Paulo, na segunda viagem, ele desceu sozinho para Atenas, porque queriam matá-lo? Desceu sozinho para Atenas e desceu para Corinto. E ele não tinha como viver, não tinha suprimento, né? Ele então teve que trabalhar. E ele sabia fazer tendas. Ele procurou quem fazia tendas para se juntar, para poder trabalhar e viver. Ele achou esse casal. E de onde havia vindo esse casal? Quem sabe? Puxa vida, vocês leem a Bíblia, vocês precisam saber. Não é? Não sabem, né? Era um casal que tinha vindo de Roma.
porque o imperador Cláudio havia feito um decreto para expulsar todos os judeus de Roma. Todo judeu tem que sair de Roma. E aquele Priscila saíram de Roma, foram parar em Corinto, justamente no momento em que Paulo veio para Corinto. Atos 18, 2. Né? O meu enciclopédia ambulante aqui, ó. Né? E então, aquele Priscila conheceu o plano de Deus, conheceu o evangelho de Deus, né? E cooperou com Paulo, arriscava a sua própria vida, né? Por causa do evangelho, por causa de Paulo. E depois Paulo levou eles para Éfeso, vocês sabem da história? E depois, daqui de Éfeso, foi parar em Roma, porque o decreto deve ter sido revertido, não é isso? Não sei se é o César, se igual ao Trump da vida, né? É um presidente Trump aqui, também tentou expulsar os imigrantes, né, americanos. E, irmãos, de repente anulou-se, cancelou-se o decreto, e esse casal voltou para Roma, se tornou um principal, né, casal lá em Roma. E outros irmãos foram cooperadores dele, foram companheiros dele, são parentes dele, são amigos dele, de Paulo, que Paulo, pelo caminho, encontrou e conheceu todos eles. E eles voltaram todos para Roma, se tornaram irmãos da igreja em Roma. Ali estava uma mistura de judeus e gentios, lá em Roma. E por causa desse passado, por causa dessa urgência que Paulo tinha de pregar o evangelho para judeus, então Paulo percebeu que havia, de certa forma, irmãos, uma polarização na igreja entre os judeus que creram no Senhor e os gentios que creram no Senhor. Queira ou não queira, irmãos, os irmãos gentios que creram no Senhor, eles culpam um pouco os judeus que perseguiam Paulo. Eles também põem um pouco de culpa nos judaizantes. Vocês sabem que tem diferença entre judeus e judaizantes, né? Quem sabe? Não sabe, né? Eu também não sabe. Judeus são judeus, vocês sabem, né? Que praticam o judaísmo. E os judaizantes são os judeus que creram no Senhor Jesus, mas que continuam guardando a lei, guardando as tradições dos seus pais. E querendo impor aos gentios a circuncisão e a prática da lei. Esses são os judaizantes que também perseguiram a Paulo. Os judeus perseguiram a Paulo e os judaizantes só perturbaram as igrejas onde Paulo pregava o evangelho, causaram muitos problemas. Vocês se lembram disso ou não? Ah, Senhor Jesus. Agora você vai ler o livro de Romanos, você vai entender melhor o livro de Romanos. Ele toda hora está falando, tanto os judeus como gentios, ninguém presta. Os judeus acham que eles são mais santos, eles são um povo santo, e os gentios, para eles, são cães, são imundos, né? Não merecem as alianças de Deus, nem as promessas de Deus, mas em Cristo, Deus, o quê? Deu essa oportunidade para todos nós gentios. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, Romanos 1 mostra a imundícia onde o homem mergulhou no pecado. Eu não vou ter tempo de ler para vocês Romanos 1. E o Romanos 2 começa a mostrar que há problema entre eles de julgar um ao outro. Dos judeus que creram em Roma, julgarem os gentios que creram. Então, um julga o outro. Por isso ele fala assim: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, que praticas as próprias coisas que condenas, né? Então, isso você começa a entender o livro de Romanos. Aí, quando chega no capítulo 3, ele vai dizer: então, para que serve o judeu? Qual, pois, é a vantagem do judeu? Na versículo 3, capítulo 3. Qual, pois, é a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Né? Qual é? Ele falou: muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus.
que os judeus tiveram preferência. Só que quando chega no versículo 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo querendo dizer, vocês judeus, sabem, né, vocês prezam tanto a lei, prezam tanto os profetas, mas é pela lei e pelos profetas é que vem o testemunho sobre a justiça de Deus. E que justiça é essa? Justiça mediante a fé em Cristo, Jesus Cristo. A vossa lei e os vossos profetas testemunharam sobre a justiça que vem pela fé. Não é isso? Que é para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, você não precisa ficar ali, sabe, isolado do mundo, lendo aquela escritura, procurando o dia todo gastar em cima da prática da lei. Irmãos, não é por aí que você vai achar justificação. A justificação, irmãos, é pela fé em Jesus Cristo. E é mediante a redenção que há em Jesus Cristo. É ou não é, Gerson? Chegou finalmente, né? É isso aí. Vocês estão entendendo o fogo que ardia dentro de Paulo? Irmão, esse fogo tem que arder dentro de nós. Porque, irmãos, tanto judeus como gregos, irmãos, todos nós pecamos, nós estamos debaixo do pecado, da condenação, não temos esperança, todos estão condenados para o lago de fogo, perdição eterna. Mas Deus providenciou a redenção por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, na sua morte redentora na cruz, derramou seu sangue. Deus pôde, baseado na justiça de Cristo, na sua justiça, Ele nos justificou, todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê na obra redentora de Cristo e todo aquele que crê em Jesus Cristo. Que confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Eu acredito que todos estão aqui, 100% já creram no Senhor Jesus. Mas se você ainda não creu, essa noite, creia no Senhor Jesus. Deus providenciou essa redenção para tirar você da condenação eterna. Peça socorro ao Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Lava-me com o teu sangue precioso. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. Você é salvo, automaticamente salvo. É tão simples. Para os judeus isso é simples demais, por isso que eles não creem. Mas, irmãos, é tão simples a justiça que vem da fé. Bom, eu não tenho mais tempo de falar muito mais sobre isso, irmãos, senão eu teria que falar o livro inteiro de Romanos. Eu só quero abrir o começo para vocês entenderem o livro de Romanos realmente. O livro de Romanos vai se abrir para vocês. Mas eu quero que vocês valorizem o Evangelho de Deus. Porque ele é poderoso tirar uma pessoa como você e eu, já mergulhado no pecado, na imundícia do pecado. Ele pôde nos limpar. E nos restaurar, resgatar para Deus, para receber a vida de Deus. E não só, irmãos, nós recebemos a vida de Deus, o nosso espírito foi salvo, nós nos tornamos filhos de Deus. Que maravilha, irmãos. Uma pessoa que estava destinada à condenação eterna, no fogo eterno, né? E Deus nos resgatou como tição arrebatado do fogo, pela sua grande misericórdia e grande amor com que nos amou. E hoje, irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus.
Porque nós ganhamos a salvação do Espírito. Nosso espírito foi salvo. Eu não tenho tempo de explicar. Ontem em São Benedito do Sul, porque ali estava o prefeito, estava o ex-prefeito, estavam os vereadores, o presidente da Câmara. Irmão, eu tive que explicar tudo isso e pregar o Evangelho. Eu creio que muitos ontem foram salvos, né? Mas eu não vou falar isso hoje. Eu creio que vocês todos já foram salvos, né? Eu vou partir dessa premissa. Então, irmãos, nosso espírito foi salvo. E quem foi salvo no seu espírito é salvo para sempre. Nunca mais perderá a salvação. Porque entre os cristãos há essas duas escolas. Uma escola diz que uma vez é salvo para sempre. E outra escola fala assim, uma vez salvo, você pode perder a salvação se você praticar, né, coisas ruins, né, pecado, coisas graves, você pode perder a salvação. Mas, irmãos, a salvação do Espírito não se perde mais. Não se perde mais. Porque não tem como você gerar um filho e depois desgerar o filho. Não tem como desgerar, não é? Tem algum jeito ou não? Você gerou um filho e amanhã esse filho faz coisa que você não gosta, eu vou falar, daqui para frente você não é mais meu filho, mas ainda é seu filho. Não é? Então não tem como não ser mais filho de Deus. Só que qual a diferença entre um que se dedica, se consagra a vida toda para servir ao Senhor, viver de acordo com a vontade de Deus, e aquele outro que não quer saber mais de Deus? Qual a diferença entre esses dois? É a segunda parte do nosso ser precisa ser salva. A segunda parte é a nossa alma. A nossa alma, irmãos, precisa ser salva, e a parte mais difícil para Deus poder salvar. A alma, que é a nossa alma é a nossa personalidade, é a nossa pessoa, é a nossa individualidade, né? Cada um de nós tem uma característica, tem uma individualidade. E principalmente depois que o homem pecou, depois da queda do homem, a alma do homem foi contaminada, ela foi corrompida. Por isso, irmãos, nós vivemos hoje, né? Hoje, infelizmente, vivemos de uma maneira, sim, horrível. A nossa alma é carente de uma verdadeira humanidade. É ou não é? Nós temos tanta dificuldade de relacionamento de uns com os outros, porque a nossa humanidade foi estragada, nossa humanidade foi corrompida, não é? Entre nós, é muito fácil, de um condenar o outro, de um julgar o outro, um criticar o outro, é ou não é? E é tão fácil, né, nós termos problema de relacionamento e guardarmos rancor, ressentimentos, mágoas, é ou não é isso? Essa é a nossa realidade. E é tão difícil a gente perdoar. Não perdoando, irmãos, essa amargura, esse rancor permanece por muito tempo. Quem sabe por 5 anos, 10 anos, 30 anos, até você entrar no caixão, aquele rancor ainda está lá, né? Então, irmãos, o homem é assim. Mas Deus quer nos salvar. Deus quer salvar essa alma caída, essa alma rancorosa, essa alma de ressentimento doente. É ou não é? Por qual humanidade? Pela humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ser um homem. Oh, meu Deus, eu tive que falar tudo isso de novo, né? Eu não queria falar essa noite, mas é necessário, né? Nós temos que... a nossa humanidade, essa humanidade perfeita, irmãos, está construída por Jesus Cristo. Você acredita ou não? Jesus Cristo não veio como um homem pronto, perfeito, não. Você sabia disso? Ele também veio aqui na terra para experimentar a humanidade, para ver, Deus queria ver se Jesus seria aprovado ou não como homem. Por isso que Jesus viveu aqui na terra todo o tempo com temor e tremor. Não sei se você sabe disso. Todo o tempo que podia, ele se retirava para orar. Todo o tempo, ele estava em conexão com o Pai. Ele não ousava errar, não ousava pecar, não ousava
fazer qualquer coisa que pudesse manchar a construção dessa humanidade perfeita. Porque Deus precisava de uma humanidade perfeita que fosse nosso protótipo. Não sei se vocês estão me acompanhando. Isso está em livro de Hebreus, não é isso? E no fim, irmãos, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. E ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Você acredita ou não? Jesus não veio pronto, não. Como homem, não veio pronto. Ele era Deus. Ele se esvaziou como Deus, veio ser um homem, se humilhou como homem. Irmãos, ele aprendeu tudo aqui como homem. Só que ele dependeu de Deus a todo tempo. E por fim, Deus o exaltou. Aprovou o seu trabalho. Por quê? Porque ele morreu. Deus aprovou. Como prova da aprovação é a ressurreição. Deus Pai poderia tê-lo deixado na morte e na corrupção, sabia? Como todos os demais homens, esse corpo, depois que morre, se decompõe, não é? Começa a ver corrupção, mas o corpo de Jesus não viu corrupção, porque Deus Pai aprovou a construção da humanidade perfeita em Jesus. E essa humanidade perfeita em Jesus, Deus o ressuscitou, não é isso? Deixa eu terminar. Deus o aprovou e na ressurreição Deus disse: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Gerou o quê? Gerou um filho primogênito como homem. Porque como Deus, ele já era o filho unigênito de Deus. Mas ele foi o primeiro homem que foi gerado filho de Deus. E por que primogênito? Porque o trabalho dele, a tarefa dele, a missão dele é levar os muitos filhos de Deus, conduzindo muitos filhos de Deus à glória. Para onde ele está, ele quer nos levar para lá. Mas nós só vamos chegar à glória pela salvação da alma. E essa salvação da alma, irmãos, vem graças a um padrão de humanidade. Esse padrão de humanidade é a humanidade de Jesus Cristo, que está no esplânquinon. Por isso que esses dias eu tenho falado muito de esplânquinon, né? Filipenses 1:8 fala de esplânquinon. Filipenses 2:1 fala de esplânquinon. Colossenses 3:12 fala de esplânquinon. O que é esplânquinon? A palavra grega que quer dizer as entranhas, as vísceras, as partes interiores de Cristo. Que são essas coisas de Cristo, irmãos? É a própria humanidade perfeita que foi construída por Jesus Cristo durante seu viver humano e Deus providenciou para que isso pudesse servir de ajuda para nós. Amém. Isso tudo, essa humanidade, sabe onde está? Essa humanidade perfeita está no novo homem. Amém. Porque nós todos caímos no velho homem, é ou não é? No velho homem com a velha natureza, a natureza terrena, prostituição, fornicação, ira, indignação, lascívia, né? Maledicência. Quem aqui nunca falou mal de outro? Né? Ciúme, discórdias, contendas. Tem coisa que tem uma lista grande, né? Inimizade. Nós somos o quê? Nós somos muito... Um quer derrubar o outro, um quer competir com o outro, disputas. Irmãos, eu acho assim, principalmente o homem, eu defino assim, principalmente o homem gosta de apontar dedo para o outro. O homem gosta de cobrar o outro. O homem gosta de ver defeito nos outros. Não é isso? Porque o homem não vê o seu próprio rosto. Só no espelho você consegue ver o seu próprio rosto. Você não gosta muito de olhar, né? Mas, né? Por exemplo, eu mesmo não gosto de olhar muito o meu vídeo. Porque você nunca vê o seu rosto, acha estranho, né? Porque seus olhos só vê os outros. Só vê defeito dos outros, não é isso? A roupa dos outros, está sujo, mas você não vê a sua sujeira. Irmãos, nós somos assim. Mas, irmãos, depois que nós nos revestimos do novo homem, sabe qual a primeira característica que sai de nós?
dessa humanidade perfeita do novo homem é a compaixão. Jesus Cristo, quando veio na terra, em Mateus 9, ele veio no meio das multidões, ele olhou para as multidões, o que ele fez? Ele se compadeceu das multidões e, olhando para cada um, ele viu uma ovelha exausta, aflita, como ovelha que não tem pastor. Ele se compadeceu do homem. Essa humanidade, irmãos, é primeiramente se compadecer do outro. Você sabe que os psicoterapeutas hoje reconhecem que quase não existe na humanidade a compaixão? A compaixão significa o quê? A compaixão significa você compreender o que o outro passa. Você tomar as dores, sabe quais são as dores do outro. Por exemplo, alguém na rua, sem motivo nenhum, te ofende. Ou te xinga no trânsito. Sabe por quê? Se você for entendê-lo, você vai saber por que ele está assim, está revoltado. Você precisa ter compaixão dele, em vez de ficar bravo com ele. Não é? Então, irmão, se a gente tivesse a compaixão de Cristo, tudo seria diferente. Senão, irmão, nós facilmente brigamos um com o outro, né, Fernando? Por quê? Porque falta em nós misericórdia, compaixão. A gente só olha defeito, a gente quer cobrar, né? Não é isso? Mas graças a Deus, no novo homem, irmãos, nós temos essa compaixão. É a compadecer-se, esse verbo vem do splank, não é? Splankinizomai. Né? Cristo compadeceu-se do homem. Irmãos, graças a Deus que Deus trata com o homem com compaixão. Amém. Imagina se Deus não procurasse entender o homem. Hein? Deus, ele é perfeito, ele não passa por nenhum problema que nós temos, nem dor de cabeça, né? Nem depressão, angústia, estresse. Ele não tem nada disso. Se ele não entendesse o homem, nós estaríamos perdidos. Por isso que em Eclesiastes 3:22 diz o quê? Puxa, vocês não sabem? Lamentações 3:22, que diz? Quem sabe? As misericórdias do Senhor, capítulo 3, versículo 22, Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, Cristo deu para nós essa humanidade cheia de misericórdia, cheia de fidelidade, que são as misericórdias do Senhor. E pela misericórdia, irmãos, vem perdão. A gente, por não ter compaixão, não é fácil a gente perdoar. Por que você pisou no meu calo? Por que você fez isso comigo? Mas se você entendesse o que está passando o outro, você o perdoaria, não é isso? Deus nos perdoou de uma dívida impagável, como Mateus 18. O rei perdoou aquele servo que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, eu apenas só para vocês saberem, não sei se a precisão, mas só para vocês poderem entender, um talento, por exemplo, equivale 17 anos de trabalho. Já pensou? 17 anos de trabalho, sem comer, sem beber, e você acumula 17 anos de salário, né? Um talento. Mas você deve 10.000 talentos para o rei. Impagável. São 10.000 vezes 17 anos de trabalho. Como é que fica? São 170.000 anos de trabalho. Você não tem isso tudo para viver, não é? Então é impagável. Mas o rei teve compaixão. O rei teve misericórdia. O rei perdoou-lhe a dívida. O nosso Deus é misericordioso. Só que esse homem mal saiu da presença do rei, pegou o Jobson, que me devia, 100 denários. Quanto vale 100 denários? Sei lá, 5.000 reais. Ele me deve 5.000 reais, eu mando prender.
ele só vai sair o dia que... Não adianta apelar para a STF, né? Só vai sair quando pagar o último centavo. Porque, irmão, homem não tem misericórdia. Deus lhe perdoa uma dívida tão grande, mas ele não sabe perdoar do outro. Que tal, irmãos, a gente essa noite aprender a perdoar? Amém. Se você ainda tem rancor no coração, mágoa no coração, pode até ser com seu marido, viu? Não é? Esposa, aquilo que você não fala, mas está aqui dentro, certo? O dia que se precisa, você puxa a ficha, não é isso? Você puxa a ficha, está vendo? 5 anos atrás, Gerson, você fez isso comigo, ó. Né? Irmãos, que tal a gente limpar isso? Dá um reset. Vamos dar uma zerada, não é isso? Perdoar. Limpa toda mágoa. Limpa todo ressentimento. Porque, irmãos, hoje nós estamos no novo homem. Não estamos mais vivendo no velho homem. Não é? Irmãos, é assim que Deus quer salvar a nossa alma. E a igreja, imagina a vida da igreja vivida no novo homem. Ou, imagina a vida da igreja vivida no velho homem. Ou, quero distância. Mas, irmãos, a vida da igreja vivida no novo homem, irmãos, é o Shangri-La de hoje. A vida da igreja é o paraíso de Deus aqui na terra. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Qual a maneira de você ganhar a salvação da alma? Sabia disso? Que é pelas tribulações também? Se Jesus aprendeu a obediência, ele foi aperfeiçoado como ser humano pelas coisas que sofreu, será que nós estamos livres disso? Não acredite quando alguém fala, pare de sofrer. Não acredite. Não tem atalho para o caminho da maturidade. Mas o sofrimento, irmãos, você não precisa pedir para o Senhor, pelo amor de Deus. Né? Não faça essa oração essa noite. Ó Senhor, eu quero amadurecer muito. Quero crescer muito rapidamente. Senhor, me manda muitas tribulações. Por favor, não peça isso. Não precisa pedir. Né? Não precisa pedir. Agora, quando eu digo de sofrimento, irmão, não são sofrimentos, não necessariamente são sofrimentos extraordinários. São as tribulações que você já passa no dia a dia. Cada dia, nem tudo é como você quer, não é assim? Não é que durante as 24 horas do dia, só mar de rosas, só céu azul. Não. Deus manda situações adversas na sua vida. É para quê? Na verdade, para você fazer morrer seu velho homem, para reviver o novo homem. Você consegue enxergar assim? Assim não. Se você não consegue enxergar, você só vai murmurar. Você só vai se queixar. Hoje, todos os semáforos ficaram fechados para mim. Né? Hoje, não é isso? Tudo deu errado. A fila que eu estava não andava. Eu mudava de fila e a fila para onde eu mudei não andava. Né? A famosa lei de Murphy. Né? Irmãos, não seja como Hardy. Ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Né? Irmãos, vamos enxergar. Só acontece isso comigo. Né? Irmão, nós temos que enxergar, irmão, cada situação adversa é para nosso crescimento. Por quê? Vou fazer uma analogia. Os irmãos aqui que criaram filhos e estão criando filhos. Se você cria seus filhos como uma superprotetora mãe ou pai superprotetor, não quer que seus filhos passem por nenhum tipo de sofrimento e nem de frustração,
você, na verdade, não está criando o seu filho, você está estragando o seu filho. O seu filho também precisa ouvir não. As frustrações são necessárias para amadurecimento de um homem, para crescimento de um homem. É ou não é verdade? Senão você não prepara um ser humano para a sociedade. Amanhã, longe do seu alcance, da sua proteção, primeira frustração que ele encontrar, ele vai querer se matar. Porque ele nunca ouviu um não na vida dele. Por isso, irmãos, Deus às vezes fala não para nós. Mas é por amor a nós. Nem tudo é mar de rosas. Eu já contei essa história. Depois de uma semana trabalhada com os irmãos, conferência maravilhosa, tudo foi maravilhoso, o Senhor foi comigo, tá. Aí na volta para São Paulo de avião, né? Senhor, eu só quero, Senhor Jesus, eu só quero chegar em São Paulo em paz, né? Voltar para minha casa, descansar, tal. E o avião chega no meio do caminho, percebo que estava sobrevoando ali, dando voltas. Falei, é hoje. Aí começo, sabe aquele pensamento, Senhor, eu sou servo teu, não é? Eu trabalhei para você, e agora o Senhor tem que me dar um final feliz, né, do dia, né? Então, aí esse avião, de repente, depois de muito tempo, o piloto anuncia, foi autorizada a nossa descida para Guarulhos. Opa, tá vendo? O Senhor está ouvindo minha oração. Aí o avião lá começa a descer, né? Eu já vi a cabeceira da pista ali, de repente ele sobe de novo. O irmão já está lá embaixo me esperando há muito tempo para me pegar. Eu tive que avisar ele rapidamente, olha, pode ir embora, porque não vou conseguir descer aí. Fui parar lá em Campinas. E lá em Campinas tive que arrumar táxi, pagar táxi caro para chegar em casa. Eu cheguei já quase 1h da noite, 1h da manhã. Irmãos, o Senhor também diz não para nós. Entendeu? Mas é para nosso bem. Para nosso bem. Então, irmãos, não olhe negativamente para as frustrações, para os momentos em que você é contrariado. Agradeça ao Senhor. Aproveite esses momentos para crescer. Aproveite esses momentos, irmão, para ir diante do Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está por trás dessa situação tão negativa, mas o Senhor está aqui. Senhor Jesus, me ensine a viver no novo homem. Não me deixe me comportar como o velho homem. Ó Senhor Jesus, certamente o esplêndido de Cristo vai suprir você com a humanidade. E logo, logo você crescerá em vida. Romanos 5:2, como diz, que é importante nós nos gloriarmos nas nossas próprias tribulações. Você já se gloriou nas suas tribulações? Você pode ter se gloriado no seu dinheiro que você ganhou, se gloriar na posição social, se gloriar, não é isso? Na casa, no carro, mas você nunca se gloriou nas suas tribulações. Mas Romanos fala para a gente se gloriar nas nossas próprias tribulações, porque a tribulação produz para nós perseverança. E a perseverança, irmãos, é a resiliência. Se eu não aguento frustração, eu não vou aguentar tranco nenhum. Mas, irmãos, se eu passo por várias tribulações, eu consigo amadurecer através das frustrações, irmãos, eu posso ser uma pessoa resiliente. Posso cumprir a vontade de Deus. Por que esse livro do irmão Dong é resiliência? Porque nosso irmão passou por tantas e tantas dificuldades, tantas perseguições, tantos sofrimentos, irmãos, e criou-se nele, irmãos, um caráter resiliente. Aí na obra de Deus, irmão, vem todo tipo de pancada. E a pancada vem sobre ele, né? As forças do mal, as trevas, os ataques, né? É tudo sobre ele, é o principal guarda-chuva nosso, não é isso? E caía tudo sobre ele. Imagina se ele não aguentasse. Mas graças a Deus ele se tornou um homem resiliente. Amém. E Deus precisa de você. Amém. Você e você, amém, resilientes na obra de Deus. Amém. Não arredar o pé para o Satanás.
Não é qualquer coisa falar, os irmãos não têm amor, vou embora daqui. Eu não quero desistir da minha vida cristã, da minha vida da igreja. Irmãos, não podemos ser assim. Nós devemos aguentar as frustrações e ser um vencedor. Isso é a salvação da alma. E a salvação do corpo, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, irmãos, nós todos ganharemos um corpo de ressurreição. Um corpo da glória, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Melhor ainda, é um corpo não físico. Ele aparece fisicamente. Pode ser até tocado, mas ele não precisa de transporte de carro, nem de avião. Sabia disso? Ele é um corpo espiritual. Deus poderá nos usar para reinar no mundo que há de vir sobre as nações. Ó Senhor Jesus. Vocês estão enxergando o valor que tem o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. Vocês estão percebendo que não é pelo esforço humano, senão pela fé. Deus faz todas as coisas. Portanto, irmãos, eu quero terminar assim. Na igreja, tudo é pela fé. Tudo começa com o falar dos apóstolos. Esse falar, irmãos, que nós estamos tendo na igreja, não é um falar que a gente tem aí, Existem bons mestres da Bíblia, existem bons pastores de ovelhas, bons intérpretes da Bíblia, onde nós até muitas vezes circulamos uns com os outros, muitas palavras do conhecimento, muitas palavras de sabedoria, não é isso? Então nós temos aí muitas pessoas que nos suprem com a palavra de Deus. Mas eu quero dizer, a coisa principal entre nós, irmãos, é que nós precisamos de uma palavra profética. O que é palavra profética? Hoje de manhã nós estivemos em Campina Grande. Irmãos, nós vimos na igreja em Campina Grande um modelo de serem simples e seguir e praticar a palavra profética que os apóstolos estão falando. Irmãos, essa é a simplicidade da nossa bênção. Não precisa inventar nada. Não acha que você tem muito conhecimento bíblico para mostrar para os irmãos e vou levar a igreja para uma outra linha, a linha do meu conhecimento. Irmãos, não precisa reinventar a roda. Deus, Ele colocou na igreja, em primeiro lugar, os apóstolos. 1 Coríntios 12, 28. Se você crê nos seus profetas, você vai prosperar. Se você não crê nos profetas, você pode reinventar a roda e não vai sair do lugar. Creia no que eu estou falando. Em João 6, Jesus disse, e a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Só o fato de crer naquele que Deus enviou para fazer a obra de Deus já é feita. Não precisa você, com seus esforços, para fazer muita coisa na igreja, com todo o seu conhecimento, sua maneira de fazer as coisas. Não, se você crê naquele que foi por ele enviado, a obra de Deus já está feita. Vocês acreditam nisso ou não? E que é palavra profética? Palavra profética, Apocalipse capítulo 1. Eu faço questão de ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2. Como diz? Senhor Jesus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o quê? O que é essa revelação? Para mostrar aos seus servos o quê? Mais uma interpretação de um versículo? Mais uma boa palavra de consolo? Não.
é para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu não sei se todos entenderam isso. O que Deus dá de palavra profética para o povo dele são as coisas que em breve devem acontecer. Quem sabe ler o futuro aqui? Quem tem uma bola de cristal? Quem sabe o que deve acontecer daqui para frente? Quem sabe? Não é meramente interpretação da Bíblia. Não é meramente uma palavra de conforto e consolo. É alguém se arriscar a falar o que vai acontecer daqui para frente. E quem que dá essa revelação? É Deus. É ou não é? E Deus quer mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, mas ele enviou o anjo e notificou a João. João, então, pega essa revelação e mostra aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por isso, irmãos, existe uma fonte, uma ordem na obra de Deus nas igrejas. Embora cada igreja os irmãos líderes de cada igreja estão cuidando o melhor possível para que a sua igreja tenha, hoje nós falamos em Campinas, né? Campina Grande, tenha inclusão, entusiasmo e excelência. E eles estão fazendo muito bem, com muita criatividade, envolvendo muitos irmãos usando os seus talentos. Mas, irmãos, a linha mestra é a palavra profética. Não é cada um querer inventar coisa, não. Por quê? Porque a obra de Deus está aqui, justamente aqui, na palavra profética. Você crê nisso ou não? Se você não crê, irmãos, Deus vai te revelar. E se você crê, vai te poupar de muitas voltas em vão. Bater a cabeça em muitos lugares. Você vai ver a bênção do Senhor. Irmão, quando o irmão Dong estava presente, eu, quando era muito jovem, imaturo, achava que em algumas coisas eu podia fazer melhor que o irmão Dong. Então eu queria fazer alguma coisa diferente, tal. Irmãos, eu só bati a cabeça na parede. Até que um dia eu aprendi, irmãos, confiar nos seus profetas. Eu comecei a ser totalmente um com o irmão Dong. Tudo que falava, eu sabia que vinha de Deus. Mesmo que eu não entendia no momento, eu estava ali, irmãos, sempre com o coração submisso àquilo que o Senhor falava. Irmãos, só veio bênção para mim. Aprenda essas coisas. Amém? Os bicos de ouro de Zacarias 4. Enquanto não vinha a palavra a Zacarias, Zorobabel não edificava o templo. Zorobabel só começou a edificar o templo quando a palavra começou a vir por Zacarias. Não é por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito. E como você reconhece alguém que veio da parte de Deus, enviado da parte de Deus? Hein? Como é que você reconhece? Jesus falou em João 5. João 5. Falou assim: eu não posso dizer que eu vim da parte de Deus. Outro é que tem que dar testemunho de mim. Agora vocês pensam que é João Batista? Eu não preciso de testemunho humano. Imagina, Deus nos livrou de uma enrascada. Porque se o segundo pode recomendar o primeiro, dizendo que ele é apóstolo, irmãos, então qualquer um pode recomendar o outro aqui, não é isso? Esse aqui é apóstolo, esse aqui é. A quem confiar? Mas o testemunho de que Jesus era enviado de Deus vinha do próprio Deus, do Pai. Como? Você não vê, você não sabe onde ele está, né? Mas as obras que o Pai me faz realizar, e eu as realizo,
essas mesmas obras testificam que eu fui enviado pelo Pai. Então é o fruto, são as obras, é o resultado de uma obra que ninguém pode fazer. Irmão, essa obra é de Deus. Estamos envolvidos não com obras humanas. Se for uma obra humana, irmão, homem é capaz de fazer. Mas essa obra, irmão, homem não é capaz de fazer. Nicodemos foi procurar Jesus de noite, dizendo assim: mestre, eu quero saber uma coisa. Eu sabemos que você veio da parte de Deus. Por que ele sabia que ele veio da parte de Deus? Porque ninguém pode fazer as coisas que você faz. Vocês entenderam ou não? Você só pode ser enviado de Deus. Você faz as coisas que o homem não pode fazer. Irmão, quem é Pedro? Pedro capaz de fazer alguma coisa? Irmão, Pedro não consegue fazer nada. Eu sou um homem. Mas Deus é capaz de fazer a sua obra. Que um homem não pode fazer. Irmãos, é isso que a gente precisa enxergar. E nós vamos ter a bênção. Por isso, irmãos, eu quero recomendar a vocês a ruminar mais as mensagens, ruminar mais as palavras. Não deixa passar tão facilmente cada palavra, cada mensagem. Mas, irmão, tem muito que ouvir, muito que praticar. Se a gente praticar, achar esse veio e praticar como a igreja em Campina Grande está fazendo, vocês só vão encontrar bênção. A prosperidade está aí. Não é por causa do homem, não. O homem não é capaz de fazer nada, mas é por causa do Espírito. Não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito. E Ele porá a pedra de remate. Ele vai concluir essa obra. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho de Deus. É o poder de Deus. Esse fogo do Evangelho tem que queimar dentro de nós. Daqui para frente, irmãos, 2018, já estamos quase no meio do ano, ainda não pregamos o Evangelho o suficiente. Precisamos pedir para o Senhor mais fogo ardendo dentro de nós, como ardia dentro de Paulo para pregar o Evangelho. Irmãos, use o jornal Árvore da Vida, distribua, semeie. Irmãos, é rico demais. Eu havia perdido esse hábito, sabia? Essa semana em São Paulo, eu fui almoçar com os irmãos que me procuraram para ter comunhão. Eu carreguei comigo alguns jornais. Quando eu cheguei no restaurante, 2 garçons sedentos pela palavra. Eu preguei o Evangelho para eles, conversei com eles. Falaram, nós já somos cristãos, eu leio a Bíblia e tal. Você gosta de ler? Puxa, como eu gosto de ler. Muito obrigado. Tal. Aí outra vez eu encontrei ele de novo. Eu estou lendo. Irmãos, vale ou não vale a pena a gente semear a palavra, pregar Evangelho, fazer comportagem, livros? Você lê o livro na minha mão. Quem participa? Irmão, precisa participar na leitura coletiva, livro na minha mão. Irmão, tudo isso vai fazendo os irmãos crescer, porque se você alimenta todo dia o velho homem vai ser forte para viver em você. Mas se você alimenta mais o novo homem vai prevalecer na sua vida e vai viver na sua vida. Tudo depende de quem você alimenta mais. Vamos passar a alimentar mais o nosso novo homem. Os grupos familiares, fortalecer grupos familiares, convidar as pessoas, pregar o Evangelho. Irmãos, esse fogo tem que queimar dentro de nós. Amém. Jesus é o Senhor. Dá tempo ainda 5 minutos? Não. Dá tempo? 5 minutos, fazer uma pequena roda. Pode ser, não? Vamos compartilhar em rodas, tá bom? Em pequenos grupos. Rapidinho, tá? Não vai embora ainda, não.